Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Milhares de jovens, entre eles brasileiros, estão reinventando o mercado de empreendedorismo nos Estados Unidos. Tem Encontro Mundial de Literatura Brasileira na sede do Consulado-Geral do Brasil, em Nova York. Estados Unidos, Europa e ONU reagem a cenas de guerra no Rio de Janeiro e pedem para viajantes evitarem o Brasil. Senado dos Estados Unidos aprova resolução pelo fim das tarifas de 50% contra os produtos brasileiros. E você vai conhecer quem é a policial brasileira que virou inspiração para a nossa comunidade na Flórida. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Milhares de jovens, entre eles brasileiros, estão reinventando o mercado dos negócios aqui nos Estados Unidos. Eles são influenciadores, fundadores de startups e empreendedores digitais e mostram que propósito, inovação e coragem são os novos pilares do sucesso. Eles trocaram videogame pelo empreendedorismo e estão provando que o sucesso não tem idade. Os brasileiros Henrique Dubugraz e Pedro Franceschi começaram cedo, aos 16 anos, criaram uma startup e logo chegaram ao topo do mundo dos negócios com a Brex, empresa unicórnio avaliada em mais de $1 bilhão no Vale do Silício, na Califórnia. A brasileira Maria Eduarda, que vive em Orlando, é outro exemplo. Aos 13 anos, virou influenciadora digital. Mais tarde, descobriu o marketing, fez parcerias e encontrou o potencial do mercado online. Hoje, aos 18 anos, já comanda sua própria empresa de marketing digital. Os planos futuros para minha empresa são grandiosos e eu creio que eu estou apenas no começo, mas que a visão que eu tenho para minha empresa é que cada vez mais a gente se torne uma referência tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E eu pretendo com certeza crescer muito meu time e estar cada vez mais com empresas maiores fazendo esse trabalho, que é algo que eu amo e que eu não me imagino fazendo algo diferente disso. Nos Estados Unidos, o americano Malak Larsen, de 19 anos, transformou o amor por tênis em um negócio próprio. Ele começou a revender pares comprados com o dinheiro que ganhava de presente de Natal. Hoje, comanda uma loja de tênis personalizados, diretamente do quarto, na casa dos avós, em Washington. Em 4 anos, já faturou cerca de $250 mil. E esses não são casos isolados. Segundo o relatório do Monitoramento Global de Empreendedorismo para os Estados Unidos, 24% do grupo de jovens entre 18 e 24 anos já estão comandando o próprio negócio. Segundo especialistas, essa geração rejeita o modelo tradicional de trabalho e busca por alternativa sustentável, propósito e inovação. Uma nova geração que está reinventando o conceito de empreendedorismo. Essa geração tem algo incrível na mão, acesso e tempo. Mas junto com essa liberdade vem um desafio, o excesso de possibilidades. Então, o meu conselho para toda essa garotada aqui de hoje: testem, errem, acertem, mas com propósito. Cada tentativa precisa te ensinar algo. Empreender não é sobre achar a ideia perfeita logo de cara. É sobre ter resiliência, curiosidade e constância. E atenção, comunidade, Nova York vai sediar em novembro o 7º Encontro Mundial de Literatura com uma intensa programação de palestras, debates e lançamentos de livros. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. O evento de literatura brasileira vai ser muito mais do que um ponto de encontro para estudiosos, escritores, leitores e amantes de livros. Quem for até lá poderá acompanhar debates e painéis variados com temas atuais, como inteligência artificial e novas formas de se contar histórias. Um ponto importante que devemos pensar sobre quando falamos sobre inteligência artificial é a questão da origem da informação. Agora que a inteligência artificial é capaz de imitar a escrita humana com alta fidelidade,
Nós temos que nos concentrar e tentar ao máximo pensar e refletir sobre a origem do que nós estamos consumindo, das informações que nós estamos recebendo. O 7º Encontro Mundial de Literatura Brasileira será gratuito. Ele é promovido pela Focus Brasil Foundation em parceria com a Academia Internacional de Literatura Brasileira e tem o apoio do Consulado Geral do Brasil em Nova York. A programação conta com a participação de membros de instituições como a Columbia University, a City University of New York e a New York University. É um evento que mistura pesquisa, arte, emoção, reúne autores, professores, público em geral, pesquisadores que vivem aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e também tem muitas pessoas vindo da Europa. E essas pessoas têm um elo em comum, elas são apaixonadas pela língua portuguesa e pela literatura brasileira. No dia 12 de novembro, a agenda é online. Nos dias 13 e 14, os debates são presenciais na sede do consulado em Manhattan. Para poder participar, é preciso fazer a inscrição pelo site do Focus Brasil. Eu acho que é super importante todo esse trabalho que está sendo feito e como isto vai influenciar as leituras e o pensamento crítico que está todo dia em debate em todos os países. O mais gratificante é constatar que a literatura está mais forte do que nunca e ver como esse encontro proporciona oportunidades de criar pontes, diálogos, experiências entre gerações, entre culturas, e que mesmo a gente estando longe, a gente continua conectado ao Brasil através da nossa identidade cultural. A gente muda de assunto porque tem alerta dos Estados Unidos e da Europa para os turistas evitarem viajar para o Brasil por causa das imagens de tiros e confrontos registrados no Rio de Janeiro que resultaram em 120 mortos. A Organização das Nações Unidas afirmou que está horrorizada com as cenas de violência que parecem de uma guerra. O governo dos Estados Unidos emitiu este alerta nos sites e redes sociais das embaixadas e consulados norte-americanos. O documento aponta a situação como altamente volátil e orienta turistas a evitar viagens não essenciais ao Rio de Janeiro. Também pede para quem estiver na cidade evitar sair pelas ruas e manter contato com o consulado. Canadá, Austrália e países da Europa emitiram comunicados similares, pedindo cautela e atenção dos viajantes. Quando os governos estrangeiros emitem esse tipo de alerta de viagem, isso revela o quanto a imagem do Brasil está ligada diretamente à segurança pública interna. Os alertas foram emitidos hoje, em resposta à mega operação policial realizada ontem nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, contra criminosos do Comando Vermelho. As imagens mostraram tiroteios, drones soltando bombas e muito mais. Segundo a Polícia Civil, cerca de 120 pessoas morreram nos confrontos. A situação dramática paralisou a cidade e provocou uma onda de medo generalizado. O problema é que o Brasil é um país que quer ser visto como defensor dos direitos humanos. Quer ser visto como mediador nos conflitos internacionais, como o da Ucrânia e a Rússia. Tudo isso faz parte da política externa do Brasil, do governo Lula. Mas, ao mesmo tempo, uma mega operação assim, que tem tanta visibilidade, que matou tantos inocentes, talvez vai diminuir a credibilidade do Brasil no palco internacional. Daí, a próxima vez que o Brasil tenta se apresentar como defensor dos direitos humanos, outro país pode dizer, mas olha para dentro, olha o que está acontecendo na rua do Rio de Janeiro. Olha o que está acontecendo nas favelas. E daí o Brasil não vai ter uma resposta. A operação no Rio acontece apenas alguns dias antes de uma cúpula internacional de prefeitos que reunirá líderes urbanos de todo o mundo. As imagens levantaram dúvidas sobre a capacidade de segurança na cidade e também sobre a imagem do Brasil no exterior. Depois do intervalo, após reunião entre Lula e Trump, Estados Unidos iniciam diálogo com mineradoras brasileiras sobre terras raras. E ainda, Senado dos Estados Unidos aprova a resolução simbólica pelo fim das tarifas de 50% contra os produtos brasileiros.
Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. 2 dias depois da reunião entre os presidentes Lula e Trump na Malásia, um diplomata norte-americano esteve na Bahia para conversar com empresas brasileiras de mineração. O foco foi a possibilidade de parcerias do governo dos Estados Unidos com o Brasil na exploração de terras raras, que são minerais fundamentais para a indústria de tecnologia, defesa e energia limpa. A conversa foi liderada por Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios dos Estados Unidos. Ele se encontrou com os executivos do setor de mineração durante um evento que aconteceu em Salvador. As reuniões acontecem em um momento em que a Casa Branca busca reduzir a dependência da China e criar novas parcerias internacionais. E ao mesmo tempo também em que o Brasil e Estados Unidos iniciam negociações comerciais para discutir a possível redução de tarifas impostas sobre os produtos do nosso país. E olha, em apoio ao Brasil, o Senado norte-americano aprovou uma resolução que pede o fim do tarifaço contra o nosso país. Mas essa medida é simbólica e não tem peso real. 5 senadores republicanos se uniram aos democratas para aprovar a medida na Casa Legislativa. O texto foi apresentado pelo senador Tim Kaine, da Virgínia, que criticou a decisão do governo de declarar emergência comercial e aumentar tarifas contra o Brasil. Segundo ele, a motivação foi política, uma retaliação pelo fato de autoridades brasileiras estarem processando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A resolução é simbólica, mas representa um raro desacordo entre o Senado e a Casa Branca em matéria de política externa. Mesmo assim, a Câmara dos Representantes não deve votar o texto, o que limita os efeitos práticos da decisão. Nos últimos dias de viagem diplomática pela Ásia, o presidente Donald Trump anunciou um acordo bilionário com a Coreia do Sul, que vai investir 350 bilhões de dólares aqui no país. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos e Coreia do Sul praticamente finalizaram um acordo comercial. A Casa Branca ainda não deu detalhes, mas o chefe do gabinete do presidente coreano disse que o país pretende investir 350 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Além disso, as tarifas sobre automóveis e peças automotivas serão reduzidas de 25% para 15%. O encontro entre Trump e o presidente coreano Lee Jae-myung acontece um dia antes de uma reunião que o republicano terá com o presidente da China, Xi Jinping. Trump acredita ser possível reduzir as tarifas sobre a importação de produtos chineses. Mas para isso, ele quer que Pequim ajude no combate ao tráfico ilegal de fentanil, um analgésico altamente viciante que chega aos Estados Unidos por diferentes rotas. Esse deve ser um dos principais temas da conversa entre os dois. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O Banco Central americano reduziu as taxas de juros para o nível mais baixo em 3 anos. O corte foi de 0,25 ponto percentual. Isso reduziu a taxa de juros para o intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. Esse corte foi feito sem dados econômicos federais que são importantes, que incluem a inflação e o emprego, por exemplo. Tudo isso por causa do shutdown do governo. Powell não deu perspectivas claras para a próxima decisão monetária, mas disse que o Banco Central está de olho, observando aí com atenção as demissões corporativas por causa dos avanços da inteligência artificial. Esta semana, a Amazon anunciou um corte de 14 mil vagas para automatizar as funções e a UPS disse que já demitiu 48 mil funcionários desde o ano passado. As duas empresas costumam abrir vagas temporárias agora no final do ano e esses anúncios devem impactar a temporada de contratações. A seguir, tem flagrante de roubo em caixa eletrônico. Já são mais de 300 crimes desse tipo aqui nos Estados Unidos por ano. E mais, menino de 13 anos transforma quintal em casa assombrada para ajudar crianças com câncer. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account.
Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. O famoso aplicativo de namoro está mudando as regras aqui no país. Agora, usuários vão ter que enviar um vídeo selfie para confirmar a própria identidade. A nova verificação facial, que recebeu o nome de Face Check, usa inteligência artificial para comparar expressões e movimentos do vídeo com as fotos do perfil. Quem for aprovado recebe um selo de foto verificada. Segundo o Tinder, a medida busca reduzir fraudes, bots e perfis falsos. A verificação já está em teste em alguns estados e deve ser expandida para outros aplicativos do grupo até o fim do ano que vem. Pais e especialistas aprovaram a medida, mas pediram mais segurança, mais regras para verificação. 2 crimes no Arizona e em Nova York que pareciam esquecidos no tempo e na história ganharam desfecho agora, anos depois. E tudo por causa de mensagens inesperadas em uma página de homenagem online e também numa rede social. O primeiro caso foi em Phoenix, no Arizona. A polícia conseguiu prender o culpado de um assassinato a facadas que estava foragido há 8 anos. Uma mensagem anônima na página do GoFundMe, em tributo a Evan Paulus, levou as autoridades direto até o local onde o criminoso estava escondido. A irmã da vítima disse que a justiça chegou por onde ela menos esperava. O segundo caso aconteceu em Nova York. Em 2013, uma jovem foi estuprada na universidade e o criminoso fugiu impunemente. Mas, cerca de 10 anos depois, o agressor mandou uma mensagem para ela no Facebook. Lembra de mim? A frase chocante foi o suficiente para a polícia reabrir o caso, localizar e prender James J. Hunter. Ele foi condenado por agressão sexual em grau menor, com pena de 2 a 4 anos de prisão. A vítima disse que a mensagem foi um ponto de virada para, enfim, obter justiça. Para as duas famílias, a solução de crimes antigos prova que a verdade pode demorar e chegar por onde menos se espera. Um crime ousado e que vem crescendo aqui no país, preocupando autoridades e também a população. O roubo em caixas eletrônicos. Câmeras de segurança na Flórida registraram o exato momento em que um criminoso age e dá o golpe em uma pessoa. Olha só. As imagens mostram a vítima de blusa vermelha se aproximando do caixa eletrônico. O homem tenta sacar dinheiro e não consegue. Um criminoso de camiseta bege se aproxima, finge que vai ajudar e troca o cartão da vítima. De longe, ele observa a senha e vai embora com o cartão verdadeiro para efetuar saques. Pouco depois, as autoridades prendem 2 bandidos envolvidos no esquema. Um terceiro está sendo procurado. A polícia disse que os criminosos travam as máquinas com moedas e, assim, forçam as vítimas a pedirem ajuda no local. Esse tipo de crime envolvendo ATMs é recorrente e crescente nos Estados Unidos. De acordo com o levantamento, os ataques a caixas eletrônicos já ultrapassaram 300 incidentes neste ano, com perdas estimadas em cerca de 6 milhões de dólares até agora. Especialistas alertam a população para sempre checar sua conta bancária, nunca pedir ajuda num caixa eletrônico, nem entregar seu cartão para estranhos. Em caso de suspeita, chame a polícia, bloqueie o cartão e entre em contato com o banco imediatamente. Um adolescente de Michigan transformou o Halloween numa missão de esperança. Aos 13 anos, ele montou uma casa assombrada no quintal, mas o objetivo vai muito além dos sustos. É uma iniciativa para ajudar crianças que lutam contra o câncer. Em Royal Oak, no estado do Michigan, o Halloween tem um herói de 13 anos. Jackson Amick é fascinado por Halloween desde os 3 anos, mas foi depois de vencer a leucemia que ele deu um novo sentido à sua paixão. Pensamos em juntar a paixão dele pelo Halloween com a vontade de ajudar crianças com câncer, explica o pai Tom Amick. Desde 2019, pai e filho montam uma casa assombrada no quintal e transformam o medo em solidariedade. A atração virou campanha para arrecadar dinheiro e comprar camisetas especiais de quimioterapia, que facilitam o acesso ao catéter nas crianças
sem que elas precisem tirar a roupa. A chemo shirt pretty much unzips from here, and you can pull the flap down, and that way you don't have to disrobe. Em 2023, Jackson arrecadou mais de $4.000. Neste ano, ele espera superar essa marca com o novo e exclusivo monstro que ele criou com o apoio da Fundação Make-A-Wish. Wait, what is that noise? Go check it out. Run! This is yours only, right? Yeah, this is, nobody else has this. De susto em susto, Jackson mostra que coragem também pode ser contagiante. No próximo bloco, furacão Melissa é rebaixado para a categoria 2, mas deixa rastros de devastação em Jamaica, Cuba e no Haiti. E ainda você vai conhecer quem é a policial brasileira que serve de inspiração para a comunidade brasileira na Flórida. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Furacão Melissa segue avançando pelo Caribe rumo às Bahamas, mas como categoria 2. Mesmo assim, ainda é considerado perigoso. No Haiti, pelo menos 30 pessoas morreram depois que um rio transbordou. Essa tormenta provocou muita destruição nessa região. Mais cedo, o furacão passou por Cuba como categoria 3 e provocou estragos significativos. Pelo menos 140 mil pessoas ainda estão isoladas por causa de inundações. Melissa atingiu a Jamaica ontem como um dos furacões mais poderosos do Atlântico, causando grandes danos em infraestruturas públicas em mais de 70% da ilha. A extensão total da devastação ainda não foi anunciada, porque ainda existem áreas inacessíveis às equipes de resgate. O governo e a população ainda estão contabilizando essa destruição. Melissa deve se dissipar até o final de semana. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, tem previsão de chuva em Washington ao longo do dia, mesmo cenário em Norfolk e Charlotte, mínima de 47, máxima de 53 graus. Atlanta, chuva também. Jacksonville tem um pouquinho de sol ao longo do dia, mas tem previsão de chuva também. A mesmo cenário em Tampa e olha, em Miami, máxima de 83, mínima de 73, máxima de 80. Houston, a gente tem sol entre nuvens, mínima de 51. Brownsville, tempo encoberto. San Antônio, sol entre nuvens, El Paso, mesmo cenário. Phoenix, sol entre nuvens também, mínima de 63. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, um tempo tímido, máxima de 82 nessa região, apesar disso ainda vai fazer calor. A máxima de 93 é em Los Angeles, gente, bastante calor nessa região, mas não tem sol por lá não. E olha só essa notícia que legal, a camisa da seleção brasileira vai ganhar uma função inédita e tecnológica para a Copa do Mundo de 2026. Ela vai ter um sistema de resfriamento embutido para aliviar o calor e assim evitar que os jogadores fiquem suados e passem mal em campo. A tecnologia foi desenvolvida por uma empresa parceira da CBF e integra um sistema de microventilação ao tecido da camisa. O dispositivo funciona como um mini ar-condicionado capaz de reduzir a temperatura corporal em até 3 graus Celsius. O objetivo é melhorar o desempenho dos jogadores em climas quentes, especialmente durante os Jogos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada em países da América do Norte, incluindo os Estados Unidos e o México. A camisa com resfriamento ativo está em fase de testes e deve ser usada em partidas oficiais da seleção brasileira antes do torneio. A inovação pode abrir caminho para a aplicação em outros esportes e até em roupas do dia a dia. Agora o assunto é inspiração. Uma brasileira que chegou há 9 anos aqui nos Estados Unidos e depois de muita luta se tornou policial. A gente está falando da Pamela Rodrigues, que é muito conhecida na internet por mostrar o dia a dia de um oficial imigrante aqui no território norte-americano. A reportagem é da Carla Marinho. Bom dia, se você, assim como eu, achava que era tarde demais virar policial aqui nos Estados Unidos, nós temos aqui o grande exemplo. Tio Paulo. É com todo esse bom humor que a policial brasileira ganhou fama na internet. Empinou minha bunda, jogou meu cabelo com o dedo na boquinha. O meu ex me... Nem
os colegas do Departamento de Polícia escapam das brincadeiras de Pamela Rodrigues. Vou sair com a outra e com a rapaziada, e minha mulher vou deixar dormir em casa. Se tu pensa que eu tô besta, tu tá muito enganado. Com mais de 240 mil seguidores, Pamela se tornou um exemplo de conquista e inspiração para a comunidade brasileira aqui no país. Ela mostra que é possível superar os desafios, o novo idioma e a saudade de casa com determinação. Tem muita gente que tem esse sonho, tem bastante brasileiro também que é policial aqui nos Estados Unidos. Mostrar para o pessoal que a gente consegue, mostrar que a farda é só uma farda, que por trás tem um ser humano e que a gente faz parte da população. E trazer um pouquinho de alegria também, né? Porque eu gosto dessa parte do humor. Nas redes sociais, a brasileira compartilha os bastidores da profissão, curiosidades sobre a vida nos Estados Unidos e orientações sobre segurança e imigração. O maior desafio, provavelmente, da maioria das pessoas por aqui, que é aprender o inglês. Ou quando você já vem sabendo, ajuda bastante. Não faça como eu. Vim com inglês 0 para cá. Mas depois de alguns anos eu consegui aprender e aqui estou eu. A Pamela vive nos Estados Unidos há 9 anos e entre muitos trabalhos que teve por aqui, foi na área da segurança que ela se encontrou profissionalmente. A veterana do Exército norte-americano não abandonou sua identidade. Pelo contrário, usou como força para transformar seu caminho e se tornar policial no estado do Texas. Pamela é a prova viva de que disciplina, foco e autenticidade podem mudar a história dos imigrantes e fazê-los alcançar o sonho americano. Não desista que uma hora você vai conseguir. Veja, eu consegui entrar na polícia depois de 6 anos mais ou menos aqui nos Estados Unidos. Tentei 3 vezes até ser aprovada. Eu simplesmente me recuso a desistir. Você deveria fazer o mesmo. E o Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!